Olá, sejam muito bem-vindos ao Segundô, o podcast que entra toda segunda-feira no ar, às 8 horas da manhã, para você iniciar a semana com o pé direito. E hoje eu tenho uma convidada muito mais do que especial, ela que é uma contadora, que é a minha contadora, que eu sempre, todo ano, né? Todo ano, quando chega esse momento aqui, eu venho conversar com ela, a gente faz um podcast para falar sobre o imposto de renda, sobre todas as mudanças que estão acontecendo. Então, a honra está aqui com a Rosita Lavô, que é sócia de Lavô e Associados, então um escritório aí de contabilidade muito conceituado. E Rosita, seja muito bem-vinda aqui ao Segundô, obrigado por estar aqui conosco. Queria que você pudesse se apresentar para quem ainda não te conhece, né? Quem que é a Rosita, também sobre a de Lavô Associados também. É um prazer estar aqui, me sinto em casa com vocês, né? Sou família, né? Então a gente está junto e misturado. A de Lavô é um escritório de contabilidade aqui em Fortaleza. Nós já temos 25 anos de mercado, né? Então a gente vem construindo essa história numa empresa familiar, de pai para filhas, mas acreditando sempre que a contabilidade move os negócios. Então, ter uma conversa, sempre falar sobre isso é muito agradável. A gente sempre se encontra nessa época, mas a gente fala mais vezes. Eu dou cursos lá para a sua turma, para os seus meninos. Acho que aqui a gente vai falar de imposto de renda, que é o que está na moda, que é o que está em dia, mas a gente também vai falar para o corretor, né? Sim. A gente vai dar uma conversada com o corretor. Eu já tenho uns corretores lá no escritório que vieram da Rimax Imóvel, já estão comigo. Então, a gente vai conversar também sobre eles. A Rosita é a nossa convidada VIP lá no escritório, está sempre conosco e está dando exatamente, tirando essas dúvidas que todos os corretores têm, inclusive deles próprios e dos clientes, né? E aí, já entrando no ponto, Rosita, queria ver contigo exatamente o que mudou na declaração do imposto de renda desse ano, o que teve de novidade, né? Todo ano a Receita Federal traz aí alguma mudança, alguma coisa. Então, qual que seria assim, os principais destaques que você dá, que a gente precisa, inclusive, se atentar a isso ao fazer a declaração desse ano? Na verdade, esse ano foi um ano com mudanças pouco radicais, digamos assim, mas com mudanças no sistema e na tecnologia. Então, a Receita Federal se atentou muito em melhorar a tecnologia, a questão das informações que ela tem do contribuinte. Então, esse ano a gente teve um atraso no início da declaração, a gente começou 17 de março, e a Receita Federal só disponibilizou as pré-preenchidas, que são aquelas declarações que aí onde teve o corpo da mudança. A Receita Federal agora, ela tem bem mais robustez na declaração pré-preenchida. Então, agora já vieram as movimentações internacionais, já vieram o Bitcoin, os dados, as informações em que as instituições mandam para a Receita foram todas compiladas e a Receita liberou a partir de 1º de abril. Então, uma mudança, vamos lá, grande foi a Receita dizer, olha, eu tenho uma pré-preenchida, mas ela só vai estar pronta a partir de 1º de abril. Então, a maioria dos contribuintes se deram um delay aí para fazer de forma mais assertiva, mas ela também disse, tem uma novidade para você. Se você quer receber sua restituição via Pix e você faz pela pré-preenchida, eu vou te colocar na prioridade. Eu vou te dar esse incentivo. É a Receita dizendo, olha, eu quero que você faça bem feito. Faz aqui pelo que eu tenho. Obviamente, a Receita divulga, e é óbvio, mas é bom lembrar que aquelas informações, elas precisam ser verídicas. Porque, às vezes, um prestador de serviço, um profissional de saúde, emitiu um boleto para mim, emitiu uma nota para mim, um recibo. Enfim, eu preciso verificar. A Receita não tirou do contribuinte a isenção da responsabilidade. A responsabilidade de entrega da declaração de imposto de renda é do contribuinte. Mas ela disse, olha, eu tenho aqui algumas coisas suas, algumas coisas que eu não tinha antes. Dá uma olhada. É isso mesmo, né? Quem usava as corretoras internacionais para investimento, a Receita já trouxe essas informações. Quem tinha
Os cartórios, então quem tinha bem, né, que aí afeta. Então quem registrou imóveis em 2024 já veio essa informação. Então muitas coisas que antes, que quem não faz pela pré-preenchida, lá no escritório, o ano passado a gente fez um cálculo mais ou menos, só em torno de 2% das declarações que nós enviamos foi sem ser pela pré-preenchida. O resto todas nós fizemos. Mas no Brasil foi alto esse índice e a Receita espera que esse ano supere os 75%. Então, ela já está esperando que realmente a maior parte das declarações que vem, já vem validada com as informações dela. Né? Ela fez algumas alterações no programa em termos de facilidade de preenchimento para quem faz o online. Então, quem faz o online, ela já colocou tudo lá direitinho, você só vai e clica, averiguei, ok. Então, ela já disponibilizou isso. O mobile está mais fácil, então hoje nós temos 3 formas de enviar a declaração. Eu posso fazer pelo programa, que eu, por exemplo, só faço pelo programa. Por quê? Porque eu faço um grupo grande de declaração. Mas você, contribuinte, você pode sim pegar a sua pré-preenchida lá no seu celular, verifica e faz por lá. Não, posso fazer no meu computador? Posso. Eu entro lá com o meu Gov, prata ou ouro. Gente, o Gov prata ou ouro é muito importante. A sua chave, a sua assinatura digital. Então, eu entro lá com o meu Gov prata ou ouro e tenho acesso. E aí a Receita melhorou esse layout, melhorou a questão dos bens. Antes nós tínhamos, e aí vocês deveriam lá, com certeza, vocês recebem muita declaração. A pessoa que vai comprar um imóvel, ela precisa lhe entregar os dados. E aí as pessoas preenchiam em casa e colocavam todos os bens, na relação de bens. O que eu não sei é outros. Né? E tinha vários absurdos no outros, vários tipos de bens. Às vezes a pessoa com preguiça. Então, quem tinha aquele costume de fazer... Nem pesquisar, nem né? Qual é o código pesquisava, o que era certo. fundo, tesouro direto, ação, bens... Gente, botava veículos, bens imóveis, apartamento. Eu não sei se esse é um apartamento, se é um terreno, colocava tudo em outros. Aí esse ano não. Esse ano o próprio programa lhe leva a requalificar, né? Reclassificar esse bem. Então, essas modificações, elas foram bem menos legislativas, ou seja, bem menos de obrigação, apesar que a Receita aumentou os limites, né, para esse ano, e muito mais de melhor forma de operacionalizar o sistema. Então, a gente está realmente caminhando para uma declaração de imposto de renda mais bem feita. Né? Uma declaração de imposto de renda feita com mais cuidado, né? Então, muito mais eu analisar o que realmente aconteceu, certo? Então, as mudanças basicamente essas. E a situação da declaração pré-preenchida, muito importante, inclusive tem um alerta lá da Receita, você tem que conferir, porque teve uma vez eu estava conversando com a cliente, ela disse que eu tenho muitos imóveis, e ela disse, Luísa, eu não recebi aqui o e-mail da imobiliária com a declaração lá do imposto, eu esqueci desse imóvel, declarei os outros, e agora eu caí lá na malha fina, e não veio isso no pré-preenchido, né? Então, não só estou dando um exemplo assim de imóvel, mas existem vários outros. Então, é dever de nós contribuintes e do contador também que está auxiliando, se tiver um contador, que às vezes a pessoa não contrata contador, de conferir, né, se aquelas informações estão corretas. Né? Isso não é porque não veio na pré-preenchida que você não vai ser obrigado a declarar. Né? Até porque a obrigação dos imóveis, os cartórios, eles começaram a enviar a partir de 2023. Então, se esse imóvel já era dela e não teve alteração cartorial, não vem. Né? Por quê? Porque foi anterior. Você pega imóvel, eu tenho imóvel de cruzeiro. Chega o cliente que os imóveis não foram atualizados, a pegar que os cartórios deram uma limpa nisso. Mas se não teve alteração lá no registro de imóveis, não entra, porque isso é novo. E aí, como é que eu boto... Essa é boa, tá? Eles estão caindo na malha para vocês. Como é que eu boto o imóvel para alugar? A Admob, que é a declaração das imobiliárias, está rodando bonito, né? Aí a Admob informa que eu tenho receita de aluguel. Então, é impossível. Se eu não tenho um imóvel, eu tenho receita de aluguel, só se eu for imobiliária. Então, assim, esse tipo de coisa a Receita está pegando, porque
É um computador, gente. Eu brinco muito que às vezes a pessoa fica, eu fico com vergonha de cair na malha fina. Gente, não é vergonha de cair na malha fina, é um computador. Não é um auditor, a pessoa não vai dizer, ei, você na rua. Então, assim, o computador pega, o computador entende que aquilo é uma inconsistência. Eu não tenho imóveis declarados nos bens e muitas vezes eu não tenho receita, porque o que é que acontece? A legislação está pegando firme nas declarações das pessoas jurídicas. Então, quando eu tenho locação de pessoa física para pessoa jurídica, a pessoa jurídica é obrigada a informar na DIF dela. Então, obviamente, vai gerar receita para o locador. Mas quando é entre pessoas físicas, às vezes as pessoas deixam passar essa receita. Então, eu não informei a receita, eu não tenho um imóvel, achei que estou livre, mas eu contratei uma imobiliária. E essa imobiliária, ela fez a de imóvel. Porque a imobiliária vive dessa receita. Sim. A imobiliária tem que dizer receita. A minha receita mensal são esses aluguéis. Esses aluguéis custam X e a minha comissão é 10% de X, 20% de X. Né? Então, a receita da imobiliária é a comissão. Então, como é que a pessoa tem uma imobiliária vinculada a ela e não tem nenhuma receita e nenhum imóvel? O computador disse, venha me explicar. Isso é muito importante, tá? Aquela que você escuta, que você recebe, ainda não é a malha fiscal. A malha fiscal é só quando você é obrigado a apresentar documentação. Ali a pendência, ali a receita dizendo, opa, tô vendo algo de errado. Se você acha que está errado, retifica, resolve, que está tudo bem. Se não, espera, normalmente 1º de janeiro do ano subsequente, e me apresenta um e-processo. Porque até isso agora é processo. Então, toda essa resposta que eu dou à Receita Federal, agora eu faço que nem os processos da justiça normal. Faço um upload, digo o que foi, conto minha historinha, tudo dentro do ECAC, com o meu certificado, com o meu GOV, e faço a minha defesa. Então, ainda não estou na malha. Eu ainda estou sendo chamada para averiguação. A Receita, inclusive, diz, se você acredita que está errado, retifique. Então, ela dá uma oportunidade, ela dá uma né, oportunidade, de você corrigir antes de você ser penalizado, mas ser fiscalizado. Isso é Vamos entrar no gancho. Olha, se ele deixar, eu vou só falando, tá? Vamos entrar no gancho do corretor. O que é que acontece? Tanto o corretor, ele é um profissional liberal, né? Ele é um autônomo. O autônomo, ele registra a receita dele da pessoa física, eu sei que você quer falar sobre isso um pouquinho depois, no Carnê-Leão Web. O locador também. Então, lembramos que a declaração de imposto de renda ela é de ajuste anual. Tecnicamente, eu vivi o ano anterior. Então, tecnicamente, eu fiz minhas declarações mensais. Tanto eu como corretor, né, que aí é o meu Carnê-Leão, como eu como locador, que aí é a minha receita de aluguel. Então, é para vir importado essas 12 declarações. Então, chega um corretor para mim e diz, Rosita, como é que... Qual foi a pergunta que você fez lá fora? A gente estava conversando. Rosita, como é que eu formalizo a minha renda, né? Como é que eu formalizo a minha renda? Hoje, eu só consigo formalizar a renda na pessoa física. Hoje eu não consigo nem dar uma orientação para a gente fazer uma forma tributária mais econômica para esse corretor. Eu consigo para o futuro. Como é para o futuro? Vamos sentar aqui, vamos conversar e você já está num volume, né, que as suas comissões, é muito melhor você estar na pessoa jurídica. Mas o ano de 2024, gente, já passou. Então, eu não consigo abrir uma empresa para trás. Eu não consigo tributar na pessoa jurídica para trás. Então, aquele corretor que teve rendimento, né, que recebeu suas comissões em 2024 e não tinha empresa, ele realmente precisa fazer o Carnê-Leão dele todos os meses. Ele recebeu todos os meses, porque a gente sabe que o corretor ele não tem não é linear, né? Os ganhos deles não são linear. Então, assim, mas a gente precisa, no mês que ele teve ganho, registrar lá no Carnê-Leão dele e dizer, ó, tá aqui receita. Importo tudo, essa foi a minha receita anual. Porque hoje nós estamos fazendo de ajuste. Isso é aquelas sutilezas, que são as diferenças sutis, mas que fazem toda a diferença. Então, eu já recebi corretor, né, indicação de vocês lá no escritório, e a gente fez um estudo, né? Por quê? Porque quando eu não faço o Carnê-Leão, a Receita pode vir e me dizer, olha, seu valor é tanto.
Quando eu faço o Carnê-Leão, eu consigo colocar as despesas pertinentes àquela minha execução de serviço. Se eu for locação, eu consigo colocar as deduções pertinentes que ela permite. Então, quando eu me antecipo e ofereço a tributação, eu consigo fazer de forma mais inteligente, fazer de forma mais assertiva. Quando a receita vem, obviamente ela vem no que é melhor para ela. Exato. Né? Então, ela vai me colocar na pior situação. Então, muito provavelmente, como eu sei que vocês aí ganham prêmios, são corretores tops, então, o nível de corretores de vocês já são o nível de pessoa jurídica. Porque mesmo que não seja todo mês, vocês têm um volume muito bom. Vocês trabalham com o público high ticket, vocês têm imóveis high ticket. Então, com certeza, muitas vezes o corretor faz uma venda. Não vou dizer isso não façam isso não, meu povo. Mas faz uma venda e ele já extrapolou o limite. Se ele fizer bem feito, ele consegue fazer direitinho e ir tributando menos. Não é tributando errado, é tributando menos. E outra coisa, você estava falando do Carnê-Leão, Rosita, que eu vejo muito proprietário de imóvel, pessoa física, né, que está na pessoa física, que ele deixa para fazer a declaração desses aluguéis só na declaração que você falou do ajuste anual, né? Quando o correto, eu não sei como é que está o comportamento da Receita, analisar isso, como você falou, de mensalmente ele informa no Carnê-Leão, faz a declaração e paga um imposto mensal, e não atualmente como alguns fazem, que deixa para fazer só na declaração de imposto de renda que você declara um ano anterior todinho. Como é que é o procedimento correto de fazer os informes, as declarações da Receita de Aluguéis, por exemplo, e como é que a Receita tem mudado, ou se está mudando, se está com algum olhar diferente para isso? A Receita vem pensando nisso. A gente ainda consegue fazer retroativo o ano anterior, quando vai fazer a de ajuste. Mas a Receita vem sinalizando que isso vai acabar. Por exemplo, a declaração de imposto de renda de ajuste, se eu passo do período de entrega, eu pago multa por isso. É o que a gente espera que vai acontecer muito provavelmente em 1, 2 anos com o Carnê-Leão. Então, eu consigo ainda reabrir os 12 Carnê-Leões e colocar lá as locações do meu cliente. Mas a Receita sinalizou, por exemplo, que para os profissionais de saúde ele já separou. Então, o próprio Carnê-Leão, que era uma declaração super genérica, hoje ela já separou profissionais de saúde aqui, outras atividades, inclusive a locação de imóveis aqui. Ela já obrigou, por exemplo, quem tem locação por temporada, as empresas que fazem a intermediação, mandar uma relação para elas. Então, hoje eu consigo fazer para trás, mas num cenário muito próximo, a Receita vai dizer, olha, janeiro de 2024, eu só posso fazer até, vamos lá, para os profissionais de saúde, ela só deu 60 dias. Então, você só tem 60 dias para fechar seu Carnê-Leão. Fevereiro, 60 dias, é o que a gente espera. Então, hoje, a gente consegue fazer para trás. Mas a ideia é que a Receita vai bloquear isso. Porque acaba que ela vai dar prazos. Hoje, não é que quem tem locação, ele paga na de ajuste. Na verdade, ele gerou o débito lá, né? E aí a Receita deixa importar o débito. A gente acredita que isso já vai acabar. Então, ele importa os débitos do mês a mês, entra na de ajuste, porque ele não pagou nada, e empurra 8 meses para frente, que são as 8 parcelas que eu posso dividir o valor. Mas eu acho que está com dias contados. Esse é ela vem sinalizando que ela não vai permitir que eu reabra né, o Carnê-Leão, que eu coloque a meu bel prazer. Obviamente, eu vou poder retificar, porque o imposto de renda, então eu fiz o meu imposto de renda e fiz errado. Posso retificar? Pode. Eu estou assistindo agora o Segundô e vi que, como corretor, eu deveria ter feito o meu Carnê-Leão. E eu já enviei minha declaração. Posso fazer? Pode. Inclusive, estamos no prazo, a gente não falou isso, mas o prazo de entrega é de 17 de março a 30 de maio. Muito importante, porque 31 sábado. Então, é até 30 de maio. Não percam essa data. E do dia 17 de março ao dia 30 de maio, eu posso retificar, inclusive mudando a forma de tributação.
Eu posso fazer com o desconto simplificado, que é aquele que a Receita dá, ou usando as deduções legais, que é usando minhas despesas de educação, de saúde, colocando as minhas despesas. Então, até o dia 30 de maio, eu consigo corrigir. Então, se eu sou um corretor, estou assistindo o Segundou, e disse, rapaz, eu fiz errado. Eu recebi comissão, eu movimentei um valor alto na minha conta e não coloquei nada. Eu vou retificar. Pode, ok. E até o dia 30 de maio, retifico, inclusive, a forma como a minha declaração, se é completa ou a simplificada. Entendi. E quando é que vale a pena para o corretor que é autônomo, que você falou um pouco aí sobre a questão de abrir uma empresa ou não, quando que é vantajoso para ele abrir a empresa? Assim, existe uma receita mínima que você recomenda que ele ainda continue na pessoa física? Quando é que ele deveria mudar para jurídica? E quais são os impactos assim, em economia que ele poderia ter? Porque na hora que ele abre uma empresa, ele tem que, por exemplo, pagar um contador, né? Ele começa a ter também alguns outros custos. Né? O que é que você recomenda em relação a isso? Gostei que você falou do contador. O que é que acontece? O único diferencial do corretor está na pessoa física e na pessoa jurídica é o contador. Mas, de cara, a gente só lembra do imposto de renda. Mas o corretor, ele é obrigado a pagar o INSS. Então, a grosso modo, mesmo que ele tenha despesas dedutíveis, então ele teve uma receita, mas ele teve despesas dedutíveis e não deu o valor de imposto de renda a pagar, ele é obrigado a pagar 20% de INSS sobre a renda. Então, a gente conversando sobre o que é obrigado a pagar, 20% de INSS até o teto, que é 8 mil e uns quebradinhos, é muito melhor estar na PJ. Porque a PJ, no pior cenário, começa com 15,5%. Porque o corretor de imóveis, ele está num anexo do Simples, que está a 15,5%. Então, se eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, que eu vou cumprir as minhas obrigações, para o corretor é melhor sim ele estar numa PJ. Né? Muitas vezes, para ele não vale a pena quando ele tem os honorários muito espaçados. Então, tipo assim, por quê? Porque eu tenho um teto de INSS. Então, provavelmente, se eu recebi 50 mil numa comissão em julho, eu só devo INSS até o teto, que é 8%. Os 20% é sobre o teto, não é sobre o meu ganho total. Sim. Então, eu só paguei no mês. É diferente de eu ter diluído. Uhum. Né? Mas, se ele tem aí em torno de 15, 10 mil, eu indico muito 5, tá? Lá no escritório, digo, olha, o corretor, que a pessoa que ganha no Brasil sobre remuneração do seu serviço prestado superior a 5 mil reais por mês, está na hora de procurar um contador. E aí verificar se a sua atividade, que a corretor não é a atividade que está no meio, mas assim, procure um profissional. Então, às vezes a pessoa diz, eu ganho muito pouco. O que é muito pouco? Porque a linha de isenção no Brasil é 2 mil e pouco. Então, se eu ganho 5, eu posso até achar muito pouco, mas para a Receita Federal não é muito pouco. Então, está na hora de você procurar alguém, nem que seja para conversar. Lá na Dilavon, nós temos alguns grupos de clientes. Então, assim, nós temos muitos profissionais de saúde, muitos advogados. Estão vindo aí os corretores preocupados. Por quê? Porque eles são prestadores de serviço. E a gente consegue. Arquitetos. Entrou agora uma leva de arquiteto. Eu acho que as empresas estão começando a dizer, olha, arquiteto, eu quero que você tenha, né, a sua empresa. Enfim, que você pelo menos chegue para conversar, porque a contabilidade não é o mais caro. Não é mesmo, não é mesmo. Nós estamos numa era informatizada em que a gente consegue prestar um ótimo serviço e fazer um valor justo para o cliente. Então, se ele for ver o mais e menos, o que ele era obrigado a pagar, por exemplo, ficou num passivo de INSS que ele não pagou, ele estaria numa PJ com a contabilidade direitinho, pagando tudo e tendo lastro, tendo vida contábil. Porque isso também é muito importante. Que aí vocês passam enquanto estão recebendo dos clientes de vocês. A pessoa tem dinheiro para dar entrada no imóvel, por exemplo. A pessoa tem como pagar uma prestação, mas ela não tem como provar.
Sim. Né? Vocês passam muito por Sim. isso, né? Então, principalmente as meninas do crédito, né? Do crédito bancário, né? Muitas vezes a gente vai pegar o cliente para fazer um financiamento e quando vai ver ele tem, às vezes, Pobre de movimentação Barredeci. financeira, tem tudo, mas É. não tem nada formalizado. E aí ele só pensa nisso quando ele quer adquirir um imóvel ou às vezes um carro financiado, enfim, só se preocupa quando ele precisa, né? Isso realmente é um problema de muitos brasileiros. E não gerou nenhum scores, porque às vezes a pessoa fica com medo de pagar. Gente, muitas vezes você nem está na faixa de pagar. Ou você consegue, se de forma bem feita, pagar muito menos. Mas, e aí isso vem mudando, porque nós temos PIX, nós temos a legislação aí dizendo que a Receita está vendo. Ela está nos dizendo isso mesmo, eu estou lhe vendo. Então, nós temos as empresas mais e mais gerando benefícios para quando você coloca o CPF. Então, Rosita, eu sou pobre de Marredeci, mas eu tenho um plano de fidelidade numa companhia aérea. Eu pago um condomínio do meu apartamento que está lá no meu CPF, eu pago as instituições educacionais dos meus filhos, eu compro, hoje a gente compra com nota. Então, assim, na verdade, a ideia é que a Receita já consegue lhe ver muita coisa. Muita. E a Receita, eu não estou dizendo só a Receita Federal do Brasil, mas a Receita Estadual também. A Receita Estadual, nós estamos no estado do Ceará, super organizado. Então, a Receita Estadual, ela consegue ver muita coisa. Ela está dizendo só para as empresas. Nós tivemos um treinamento no escritório e era com o auditor da Cefaz, e ele dizendo, olha, a gente tem mais ou menos 8 milhões de reais na mesa do secretário. De quê? De compras feitas por sócios na pessoa física, mas era compra de material que era para pessoa jurídica. O computador da Cefaz já pegou. E aí, vamos fazer o quê? Está lá parado. Então, assim, os computadores da Cefaz já entendem que quando eu sou uma Casas Freitas, se eu comprei copo em grande quantidade e botei no nome da pessoa física, não era pessoa física, eu sou uma loja de artigos do lar, de artigos de casa, com certeza isso foi para revenda. Então, a Cefaz já viu isso. Então, as receitas, elas estão se organizando. Então, é muito melhor eu pagar de forma mais assertiva. Por exemplo, os corretores que estão chegando para a gente lá, deu treinamento, a gente conversou sobre isso, eles não vão mais ter essa preocupação na pessoa física. Eles já estão na pessoa jurídica. Eles já estão com a renda tudo direitinho. Então, quando chega no final do ano, a declaração de imposto de renda é simplificada. É o que vem de rendimento da Fulano dos Azóis Pereira, corretora de imóveis, e pronto. Então, cada um vai viver sua vida de forma separada. E muitas vezes, e aí não sei como é lá, mas assim, muitas vezes o corretor, às vezes, ele até presta outros serviços. Então, ele tem até outras formas de receber. Então, acaba que a Receita vai ver, não, se ele é corretor e ele presta um serviço de treinamento, ele dá um treinamento, a Receita não vai tributar com treinamento, porque treinamento é mais barato. Ela vai querer tributar como corretagem, que é mais caro. Então, quem tem que oferecer a tributação correta somos nós, é o contribuinte. Entendi. E a gente estava conversando ali um pouco, né, sobre aquela polêmica que aconteceu aí um tempo atrás da taxação do PIX, né? Então, você me deu uma aula ali fora sobre... E eu queria que você falasse um pouco sobre essa preocupação toda que tiveram quando você, na verdade, disse que já existe um pouco desse trabalho, né? Fala um pouco sobre isso. Na verdade, a Receita já tem uma instrução normativa sobre isso, sobre os meios de pagamentos. Inclusive, o limite era menor, era 2.000 para a pessoa física e 6.000 para a pessoa jurídica. Mas estava de fora os meios de pagamento. Então, na verdade, esse zum foi só a Receita dizendo... Porque a financeira, gente, não é uma informação que eu ou você que a gente entrega. São as instituições financeiras que fazem. A financeira já existe há muitos anos. Só que quem entrega a financeira? Os bancos públicos, privados, virtuais, mas as instituições financeiras bancárias. Aí o que foi que a Receita Federal disse? Não, eu não quero só dos bancos. Eu quero também dos meios de pagamento. Aí é onde entra
Mercado Pago, PicPay, e esses outras operadoras de cartão, né? Não tem? Tem várias agora independentes, né? Tipos de Várias cartões. fintechs, né? Exatamente, independente. Eu quero delas também. Eu quero que elas me informem, só que eu quero que elas me informem 5 e 15 mil. 5 mil na pessoa física e 15 na jurídica. E aí fica um número bom para todo mundo. Esse pessoal, né, os meios de pagamento, que tinha isso como publicidade, tipo assim, o que a gente trata aqui, a gente não informa para a Receita, fizeram todo esse zum. Mas, na verdade, a Receita já vê minha movimentação bancária, 2 mil na pessoa física e 6 na jurídica. Só que hoje ela não conseguiu obrigar. Acredito que ano que vem passa, tá? Porque a E-Financeira já existe. Então, foi só aquela força aí da... Na verdade, foi muito mal publicizado, né? foi muito mais isso, foi muito mal publicizado. Foi aquele coisa assim, botaram o estagiário do marketing para mandar lá e fazer isso. Mas é legítimo, as instituições financeiras já estão fazendo, já fazem isso há muitos anos, já entregam a financeira deles, as corretoras de seguro, as corretoras... Então, assim, as grandes corretoras já fazem. Só estava de fora os meios de pagamento. Então, é mais um alerta. Gente, entrou. E aí, às vezes, a pessoa, eu só trabalho com o Mercado Pago, que deu um zoom, eu tenho visto, né? Eu só trabalho com o Nubank, com o Mercado Pago, com o PicPay, eu só trabalho com esses. Já vai entrar. Então, é muito melhor que você se antecipe a isso. Acho até que esse é um ano de antecipação. Né? Eu estava ali explicando ali, a gente estava conversando, que a reforma tributária, ela já está vigente. Ela começou em janeiro de 2025. Ela vai começar a valer em janeiro de 2026. Mas o escopo já foi aprovado. Então, muita coisa vai mudar. Inclusive, a forma como o fisco nos vê. Porque o fisco vai deixar de dizer assim, contador, pega as informações do cliente, trata e me envia. E aí eu vou dizer quanto é o valor a pagar. A ideia com a reforma tributária é dizer assim, banco, pega o que entrou do cliente, logo, banco, pega o que entrou do cliente, split payment, ou seja, divide o pagamento, uma parte é minha, uma parte é dele, e aí a contabilidade me informa para ver se isso bate. Então, a contabilidade, ela vai só... que é a atividade fim, ela vai só destrinchar a informação de forma correta. Mas a retenção já aconteceu lá. Então, a ideia é essa. São 8 anos de reforma tributária. Tem umas empresas do Simples, gente, vai acontecer muita água vai passar debaixo dessa ponte de reforma tributária. Mas é um mundo novo. E vou dizer, é um mundo novo para todo mundo. Nós vamos nadar de igual para igual. Tanto o farro-tubarão, os peixinhos, nós vamos todo mundo nessa onda. Então, é o momento de você se organizar. E a Receita Federal também tem dito isso. Eu estou me organizando e vocês se organizem. E trazendo isso para o mercado imobiliário, o que é que essa reforma tributária vai mudar em relação ao mercado imobiliário? O brasileiro gosta muito da modinha, né? E aí a gente estava falando, você até estava falando das holding patrimoniais, as empresas patrimoniais. Enfim, a reforma tributária, ela ainda não disse como vai ser a parte patrimonial das holding patrimoniais. Mas o que se sabe é certeza é que só quem está fora desse escopo inicial da reforma tributária são as empresas do Simples. E a holding patrimonial, ela não é. Então, vai vir uma regulamentação para ela. Então, você que tem imóveis, muitos imóveis, vai voltar a ser, no meu ver, e aí é totalmente pessoal, para mim a holding patrimonial, ela era de extrema importância quando tem sucessão. E aí se confundiu muito a questão de sucessão com o planejamento tributário, com o pensar de pagar menos impostos. Aí o pessoal começou a viajar, que o melhor do Brasil é o brasileiro, né? Começou a viajar de várias formas. Mas, na essência, a holding patrimonial, ela é muito importante quando ela tem uma sucessão, quando eu tenho uma preocupação de, muitas vezes, numa empresa ou num grupo, eu tenho um herdeiro que não trabalha no negócio. E eu tenho um negócio. Eu tenho um herdeiro que só está nos imóveis.
Né? Então, assim, a holding patrimonial, o primeiro pilar é proteger a sucessão, no meu ver. Então, acho que com a reforma tributária vai se voltar a ver com esses olhos. Né? Vai se voltar a ver a holding patrimonial pensando, sim, que muitas vezes eu sou um pai que sou investidor, estou investindo eu e um filho, mas eu tenho mais 3 filhos, e aí, quem que eu boto? Aí, às vezes, está todos os imóveis tudo no nome de um, os imóveis tudo no nome de outro, às vezes um tem laje para comprar, outro não tem. Então, a ideia da holding patrimonial é organizar aquele negócio, muito mais do que diminuir, mas ela vai entrar na reforma tributária de alguma forma. E aí eu essa situação da legislação que está discutindo algumas mudanças sobre a receita, inclusive dos aluguéis, enfim, de venda também, o lucro sobre a questão da venda do imóvel, que você tem aquele lucro, né? Que está tendo aí várias sugestões de mudança, por isso que está se falando aí na holding patrimonial. O que você vê, assim, como é que está sendo essa discussão e o que é, para quem ainda não está sabendo o que está sendo tratado, o que seria isso? Que isso está fora da... Isso é extra a reforma tributária, né? Isso seria uma nova legislação, né? Exatamente. Na verdade, vem-se muito discutindo a forma como... Primeiro, incluir todo mundo na locação, né? Porque acaba que quem tinha imóveis locados, muitas vezes, não tinha isso de forma oficial. Né? E aí a Receita vem tentando uma forma, como eu falei no começo, locação de pessoa física para jurídica, top. Eu dei a obrigação para a pessoa jurídica informar. Mas quando é de pessoa física para pessoa física? De quem é? Mas eu tenho uma transação financeira. Então, vem se tratando de alocação, ela ter um regime especial também, né? Tivemos um incentivo no final do ano passado, quem queria regularizar os imóveis. Então, ano passado, a Receita Federal disse assim, olha, quem tem ganho de capital, tiver com vontade de organizar seus imóveis, por exemplo, você pode olhar na sua declaração, se você tem um imóvel antigo, ele está defasado o valor. Então, a Receita Federal disse, olha, quem quiser organizar seus imóveis, regularizar, faça, que eu lhe dou um incentivo. Isso foi até novembro de 2024 que você tinha para pagar até esse ano. Então, ela já disse, olha, arruma teus imóveis. E a ideia é que ela atualize esses valores. Obviamente, com a atualização desses valores, ela vai querer receber. Porque o GCAP, que é a declaração do ganho de capital, que ela é feita no ato da venda, ela é muito, digamos assim, esquecida, né? Acaba que as pessoas negociam a venda do imóvel e aí vamos declarar de um jeito, vamos declarar do outro, mas a Receita Federal está dizendo, olha, eu vou ver isso. Então, se você fez um ganho de capital, se você fez uma atualização, a gente tinha muito, o povo que colocava assim, tinha um imóvel de 100 mil, mas ele é avaliado em 1 milhão. Aí no ano que vem ele botava 200 mil, da cabeça dele. Aí no outro ano ele botava 300 mil, da cabeça dele. Gente, tudo isso é ganho de capital. Então a Receita está, assim, estudando e é o momento de vocês, e aí eu digo vocês porque eu acho que as grandes corretoras, os grandes incorporadoras, a Receita está olhando e eu preciso, nesse momento de discussão, entrar. É onde entra o lobby, entrar um lobbyista e dizer assim, olha, a gente está pleiteando para a pessoa que trabalha com a gente, para o meu cliente. Porque quando for aprovado, a Receita diz, olha, tem que tributar todo mundo, tem que todo mundo atualizar. Os cartórios vão informar, os cartórios, eles próprios vão poder atualizar esse valor. Porque hoje não pode. Hoje eu tenho que ir lá e fazer essa atualização. Então, a ideia é que a Receita crie um sistema para essa atualização de imóveis. Para que eu não tenha uma distinção de um imóvel que está no meu imposto de renda. E eu estou falando sempre da pessoa física, porque na pessoa jurídica é mais fácil. Porque na pessoa jurídica, o banco já avaliou, eu boto no balanço patrimonial, eu entrego uma declaração todo ano com os valores. Então, assim, a pessoa jurídica, ela é mais vista. Mas, assim, eu tenho um imóvel na minha pessoa física que ele está lá com 30 mil reais, ele vale 1,5 milhão. E aí? Aí, quando eu for vender, eu vou vender por 1,5 milhão, mas aí o comprador vai dizer, não, tá certo, bota 1 milhão para mim, 1 milhão. Então, é isso que ele está imaginando como fiscalizar.
é essa discussão. No frigir dos ovos é isso. Então, é o momento de vocês irem se organizando, dizendo assim, como é que vai ser feito? Eu vou participar ou não vou? As corretoras vão entrar ou não vão? Porque eu sei que vocês são muito mais venda do que locação. Então, a venda, ela é mais fácil porque a venda realmente é o momento onde acontece o ganho de capital. É na alienação do imóvel. É o momento que ali eu realmente, não é subjetivo, é o valor que foi negociado. Então, se eu tenho um imóvel de 30 mil e o corretor chega e avalia 1,5 milhão, mas eu vendi por 1,2 milhão, na verdade o valor mesmo é 1,2 milhão. Foi o valor que eu negociei, né? Então, assim, a hora da alienação é a hora que sai toda a especulação e vira o real. É realmente o valor do seu imóvel, né? Então, para vocês, para quem faz venda, é mais fácil, mas para quem faz locação, é o momento de se organizar. É o momento de chegar para o seu cliente e dizer, olha, você está declarando a sua pessoa física, nós estamos declarando a DIMOB, vamos se organizar aqui, então vamos pensar uma alíquota diferente, né? Pensar uma alíquota diferente para vocês, né? Então, assim, eu acho que vai vir muita coisa. É exatamente isso que eu ia lhe perguntar, que a gente falou há pouco aqui sobre quando valia a pena o corretor deixar de ser autônomo para ele constituir uma empresa, né? Na sua opinião, quando é que vale a pena uma pessoa que seja um investidor de imóvel, que tenha imóveis para locação, né? Constituir uma empresa, colocar esse imóvel numa patrimonial, colocar esse imóvel numa pessoa jurídica? Quando é que vale a pena para ele fazer isso? Primeiro tópico, sucessão. E segundo tópico, a minha quantidade de imóveis. Eu tenho gente, ou seja, eu tenho um administrativo que me ajuda, ou eu sou um investidor sozinho que tenho vários, que eu só penso nos meus imóveis quando eu vou mandar os documentos para o imposto de renda no ano. Então, às vezes, a receita de aluguel é maior do que a minha receita da atividade. E eu não estou nem aí. Eu não vou atrás, eu não regularizo, né? Às vezes você tem investidor que tem um volume de receita. Porque quando eu sou um investidor aplicando na Bolsa, no Tesouro Direto, numa XPD, numa corretora, eu me preocupo de procurar alguém. Então, se eu sou um investidor que tenho vários imóveis locados, não me preocupo de contratar uma imobiliária, porque, tecnicamente, se eu não quero ter esse trabalho, eu preciso colocar alguém alguém para ter, né? E aí, no mínimo, quando eu pago para uma corretora, eu pago 20%. Então, quando é que vale a pena? Quando o dono dos imóveis, o investidor, ele acredita que 20%, pelo menos, do que ele ganha de receita de aluguel é para destinar na administração desses imóveis. Ou repassando para um terceirizado, ou se organizando. Acho que esse é o pulo do gato do investidor. Ele acha que ele não precisa, que todo aquele dinheiro é líquido. Mas a corretora, né, a imobiliária, ela é uma empresa, ela vive disso, ela tem uma estrutura. Então, no mínimo, vamos lá, ela tem 20%. Então, eu vou achar que eu, quando estou sozinho, é 100% meu? Não é. Está feito errado. Está feito de alguma coisa. É ou não é? Agora, passando para vocês, para o mercado, é ou não é? Então, se eu quero ter organizado, eu contrato um imobiliário para organizar para mim, porque eu tenho vários imóveis e coloco no imobiliário, porque eu sei que o imobiliário vai me dar um atendimento jurídico, vai me dar um atendimento administrativo, cobrança, verificação de locador, né? Tipo assim, ele vai me dar uma estrutura. Essa estrutura custa pelo menos 20%. Então, não é possível que eu ache que sozinho eu vou dar de conta tudo. E nessa então, assim, situação tributária, como é que é a questão do tributo na pessoa física e na jurídica? Continuando aí no assunto da receita de aluguéis. Na receita de aluguel. Na pessoa física, ela varia em torno de 15%, a minha receita de aluguel, mas eu tenho deduções, e aí eu consigo colocar as deduções. Na pessoa jurídica, eu começo com 15,5%, que é a de corretagem de imóveis, mas eu posso utilizar o fator R. Então, eu posso utilizar o benefício de dizer, olha, se eu tenho folha de pagamento, eu consigo, se essa folha de pagamento representa um percentual que é de 28%, eu consigo diminuir para 6%. Então, uma PJ bem feita,
eu consigo diminuir para 6. Obviamente, estamos falando de tabela progressiva, vai aumentando, eu vou aumentando. Então, de cara, aí... Que seria a hold patrimonial, né? Seria a hold patrimonial ou própria imobiliária. Eu posso ter eu mesmo para administrar os meus, entendeu? Eu não quero ser numa... Porque a hold patrimonial, ela com certeza não está no Simples. Né? Então, a hold patrimonial tá. Mas eu posso ter uma minha, só minha. Posso ter para administrar meus imóveis. Mas o grande boom, e está na época de ver os clientes aparecerem com isso, o que é que acontece? Eu tenho uma receita de aluguel. E esse imposto de renda na pessoa física, se eu fiz de forma correta, ele já foi descontado no meu Carnê-Leão. Ele está lá até 15. Quando eu vou para a minha declaração de ajuste, eu não estou na casa de 15. Eu estou na casa de 27,5%. O que é que vai acontecer? O que é que a Receita vai pedir para a minha pessoa física? Me pague meus 12,5% que está faltando. Entendeu? Então, por isso que os proprietários tomam tanto susto na hora do imposto de renda, pessoa física. Por quê? Porque eles, cada imóvel, ou seja, cada receita de aluguel, está lá. Ele tem várias... Se eu tenho receita de aluguel, inclusive feita por imobiliária, cada imobiliária tem um. Eu não estou no teto. Quando eu junto todo mundo, eu estou no teto. Aí o teto é 27,5%, que é a tributação máxima da pessoa física no Brasil. Então, eu saio daquilo e eu tenho que pagar a diferença. Então, é muito importante. Quando eu vou no ajuste anual. Então, se eu tenho outras rendas, que quando juntar a minha locação, porque a gente está entendendo no investidor. Então, tecnicamente, o investidor não vive disso. Sim. Né? Aquilo ali é uma renda complementar. Porque a aplicação financeira, em geral, ela é tributação exclusiva. Ela tem uma legislação para ela. Muito provavelmente a alocação poderia ser assim. É sugestão, tá? Não... Mas é uma ideia. Porque a aplicação financeira, ela está na tributação exclusiva. Ela já foi ali e se pagou. No meu imposto de renda de ajuste anual, ela parou. Mas a alocação, não. É a receita de aluguel. Junta com todas as minhas receitas. E aí eu vou para a minha faixa, que na maioria das vezes é o quê? 27,5%. É o máximo. Inclusive, teve além das holds patrimoniais, existe também uma mudança nos fundos imobiliários, né? Que é algo que não é acessível para grande parte da população, mas para as grandes fortunas tem muita gente que constitui o fundo imobiliário. Como é que foi também essas mudanças em relação aos fundos imobiliários? O fundo imobiliário não é nosso dia a dia, mas teve uma mudança no fundo. Vamos trazer o fundo imobiliário para o nosso dia a dia? O que é que acontece? Tem muitos investidores que contratam, eu quero aplicar meu dinheiro, e essas agências, o XP, o Aveno, o Ancli, essas agências, elas sim entram nos fundos imobiliários. Então, essa foi uma da mudança. A Receita já trouxe as informações dos fundos imobiliários. Então, você que é investidor, já veio. Então, porque o fundo imobiliário não é para o nosso dia a dia, mas a gente, às vezes, acessa o fundo imobiliário através do Itaú, do banco, de uma forma de investimento. Mas o fundo imobiliário, como eu disse, ele já tributou. Ele está junto com as aplicações financeiras. Ele tem uma legislação para ele, que a alocação não tem. Então... as mudanças dos fundos imobiliários foi justamente essa questão de mais gente olhando. O Banco Central entrou dizendo, olha, eu consigo ver isso, isso e isso. Informo isso, isso e isso para a Receita. Porque os fundos imobiliários, a maioria das vezes, são internacionais. As grandes fortunas, elas não investem nos fundos imobiliários aqui. Elas nos Estados Unidos, na Europa. Então, antes, isso ficava solto. Esse ano, ele deixou de estar solto. Os fundos imobiliários agora são obrigados a prestar informações, e essas informações, inclusive, vieram na pré-preenchida. Essa já foi uma mudança que veio. Então, mesmo que eu não tenha um fundo imobiliário, agora eu tenho que saber classificar os meus investimentos. Se as agências já fizeram isso, a Receita já trouxe o rendimento no local correto, mas agora eu tenho que entender, porque o fundo imobiliário ele gera juros de capital próprio. Então, às vezes, eu entrei no fundo imobiliário com um pouquinho, Eu sou uma gotinha no oceano, mas agora o oceano está sendo obrigado a ter regras mais claras de quem faz parte dele. Aí foi todas essas
manchetes e quebrando empresa, as Big Four de auditoria que passavam informação. Então, assim, foi numa leva de transparência. E acho que isso é um caminho que não tem volta. A ideia é que a inteligência artificial consiga medir isso. Então, assim, a inteligência artificial consiga dizer, olha, nesse fundo imobiliário, que é de uma grande fortuna, mas ele permite que eu tenha investidores aqui. Então, eu posso conhecer todo mundo. Uhum. Né? Então, essa proteção, é isso que eu estou dizendo, por isso que eu acho que a holding está assim, meio que no limbo para que ela, primeiro, veja o que vai vir de obrigatoriedade para ela da reforma tributária. Rosita, a produção falou aqui que o nosso tempo já esgotou, nem senti aqui, o papo foi muito bom, já falamos bastante, foi muito esclarecedor para mim, acredito que também para quem está nos assistindo. Muito obrigado mais uma vez. E como a gente entra no ar toda segunda-feira, 8 da manhã, queria saber aí o que você poderia deixar de mensagem para quem está nos assistindo para iniciar essa semana aí com o pé direito. Vamos lá. Ele até tinha me avisado isso, mas assim, eu adoro segundas-feiras, porque eu acho que o começo é sempre bom, é onde a gente está com a energia renovada. Então, muitas vezes você está ali, olha, eu estou aperreado, eu estou na dúvida do que fazer. A segunda-feira é o dia de tomar decisão. Então, a segunda-feira é o dia de escutar o segundou, terminar e dizer assim, não, vou dar 15 minutinhos para pensar. Então, pense, veja o que é que você está fazendo, veja o que as coisas estão acontecendo e elas vão acontecer mesmo quando eu não quero. Então, vamos ser sujeito ativo na nossa vida financeira, tributária, na nossa vida mesmo. Então, a minha dica para essa segunda-feira é vamos ser sujeito ativo da nossa vida. Então, turma, muito obrigado aqui mais uma vez, Rosita. Acompanha aí a Rosita nas redes sociais, ela é bem ativa. A de Lavô também associados, então é uma profissional e empresa que eu recomendo para quem me pergunta. Tem super antenada aí sobre tudo que está acontecendo. E muito obrigado mais uma vez e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.